Senhor, queridos amigos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo e digo assim também, com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação, pelo fato de estarmos falando das grandezas do nosso Deus, dos princípios dele contidos em sua palavra e assim também os benefícios que isso produz, não somente para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que assim estudam, amam a Bíblia Sagrada, amam conhecer os mistérios de Deus contidos na sua palavra e assim cresçam espiritualmente. Por isso, queridos, é com alegria que nós estamos aqui compartilhando as lições da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2023. Essas lições têm sido de suma importância. A cada lição nós temos crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando, querido, a sua vida, a sua casa, seus planos, seus projetos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Se os irmãos escutarem aí qualquer trovão, é porque nós estamos aqui num período chuvoso, e nesse momento em que eu estou gravando, está passando aqui uma chuva, e talvez os irmãos escutem alguns trovões, amém, meus amados? Quero deixar aqui destacado o tema geral, você acompanha na tela, o tema geral das lições desse segundo trimestre, queridos. O tema é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Aí está então o tema geral, que nós estamos falando no decorrer desses 3 meses, amém, queridos? Dessa feita, você acompanha na tela, nós vamos estudar a lição de número 11. E a lição de número 11 tem como título Os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos da mentira na família. Esse então é, queridos, o tema da lição de hoje, tá bom? Você acompanha na tela também o texto áureo. O texto áureo está em Colossenses, capítulo 3, verso 9, que abre aspas, diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Bendito seja o nome do Senhor. Acompanhe aí também na tela, querido, a verdade prática. A verdade prática diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz frutos para o bem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está então, queridos, a verdade prática. Veja aí os objetivos da nossa lição. Os objetivos, queridos, da nossa lição, o primeiro deles é investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Segundo, refletir a respeito do problema da mentira na família. Terceiro, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Esses então são os objetivos que nós esperamos alcançar, queridos, no decorrer da nossa lição. Veja aí também na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição, queridos. O primeiro tópico tem como título Uma conversão duvidosa. O primeiro subtópico diz: por que uma conversão duvidosa? Segundo subtópico, a comunhão na igreja de Atos. Terceiro subtópico, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. E o quarto subtópico, quando a mentira e o engano enchem os corações. O segundo tópico, queridos, da nossa lição tem como título O problema da mentira dentro da família. O primeiro tópico diz: a mentira produzida dentro da família. O segundo subtópico diz: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. O terceiro tópico, queridos, da nossa lição tem como tema protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O primeiro subtópico diz:
cuidado contra os defeitos morais do lar. O segundo subtópico tem como título: precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. E o terceiro e último subtópico diz: não deixe o inimigo agir na família, bendito seja o nome do Senhor. Aí está então, queridos, os tópicos e subtópicos da nossa lição e como está estruturada a nossa lição, amém? Então nós vamos, a partir de agora, debulhar, tentar extrair o máximo possível da lição para o nosso aprendizado. Como é de costume nós, dependendo do caso, nós extraímos alguma coisa aqui do próprio título da lição, né? Porque o título também me fala, queridos. E se nós queremos então crescer, né? E termos mais argumentos, termos mais pensamentos, nós precisamos aproveitar o máximo possível da lição. Então, quando eu olho para o título da lição, eu já consigo extrair alguma coisa, porque o título da lição diz: os prejuízos da mentira na família, não é isso? Se o título está dizendo os prejuízos da mentira, daqui nós já identificamos que a mentira, ela não tem nada positivo a acrescentar para as nossas vidas. Ou seja, o resultado da mentira nunca será proveitosa, nunca será positivo, nunca trará uma consequência que vá agregar a minha vida e a tua vida ou a nossa vida. Sempre será o quê? Prejuízos. O final sempre será prejuízos. Amém? Olhando aqui também, queridos, para o nosso textual, eu consigo destacar algumas coisas para nós. O textual diz: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Quando eu olho para a primeira parte desse texto, nós temos aqui uma ordem, um mandamento, um conselho, uma orientação, crendo aqui o apóstolo Paulo dos resultados da mentira, sabendo o que a mentira produzirá para os servos do Senhor, ele traz essa orientação: não mintais uns aos outros. Amém, queridos? Eu olho ainda aqui para o textual e destaco também outras coisas, porque o restante do texto diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Qual é a lição que eu tiro aqui, olhando para esse texto? Primeiro, que a mentira faz parte de um estilo de vida de alguém que não conhecia a Cristo. Note que ele diz: porque não mintam, porque vocês já se despiram, tiraram aquela capa, se despojaram daquela velha natureza, daquele velho homem, daquele tempo de outrora. Vocês não são mais os mesmos, vocês são diferentes, vocês são novas criaturas. O comportamento de vocês é outro. Ou seja, a mentira ela faz parte não da vida do cristão, não da vida do servo do Senhor, mas daquele que não tem ou não rendeu-se ao Senhor Jesus Cristo, como eu coloquei aqui, né? A mentira faz parte de um estilo de vida de alguém que não conhecia a Cristo. Ou seja, se nós dizemos que somos servos do Senhor, que somos discípulos do Senhor, a mentira então não pode mais fazer parte da nossa vida. Nós não podemos mais fazer uso da mentira, porque a mentira não é uma característica de alguém que serve ao Senhor. Amém, queridos? Continuando aqui, olhando para a verdade prática, eu destaco mais uma situação aqui para nós. A situação é: se somos de Cristo, a mentira deve ser banida da nossa vida. Por que, queridos, isso? Quem é o nosso exemplo? Cristo, a quem nós devemos buscar a ser semelhantes. A Cristo. Cristo mentia,
Cristo andou mentindo? Não. É tanto que Cristo, ele é o oposto da mentira. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade. Cristo é o oposto da mentira. Ele é a verdade. Então, se nós somos servos dele, discípulos dele, se nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós devemos excluir da nossa vida, nos esforçar para ter um estilo de vida que não tenha como base a mentira, queridos. Que isso não venha fazer parte da nossa vida. Então, a mentira, ela deve ser excluída da minha vida e da tua vida. Amém, queridos? Vamos lá para a verdade prática. A verdade prática também achei muito interessante quando o autor diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Eu queria que você refletisse comigo a respeito dessa frase aqui que o autor colocou. O que ele está querendo dizer quando diz: a mentira pode até dar flores? Será que você consegue expressar, consegue explicar o que ele está querendo dizer quando diz que a mentira pode até dar flores? O que ele está querendo dizer? Onde ele está querendo chegar? Diga aí. A minha resposta, queridos, é a seguinte: não podemos negar que a mentira, quando usada, serve como escape ou uma fuga de uma situação embaraçosa. Daí, em muitos casos, ela pode ser usada, ou ela é usada. O que eu identifico? O que eu vejo é que a mentira é um recurso, é um mecanismo. A mentira é um recurso, um mecanismo que se utiliza, ou as pessoas utilizam, para levar vantagem, para fugir de uma situação embaraçosa, para escapar de uma situação ali vexatória. Por exemplo, nós trabalhamos com evangelismo, às vezes nós fazemos culto ao ar livre e convidamos as pessoas. E elas de pronto ali já dizem: eu vou lá, eu vou estar lá. E quando é na hora não aparecem. É bem verdade que algumas situações podem ter acontecido impedindo essa pessoa de chegar lá. Mas a maioria dos casos, na verdade, queridos, quando elas dizem: não pode esperar que eu vou lá, ela está querendo que a gente vá embora o mais rápido possível. Então, essa pessoa se utiliza da mentira para afastar o irmão ou a irmã, de maneira que eles possam ir embora e não atrapalhe mais a vida deles. É isso. Então, quando o autor fala que a mentira ela pode até dar flores, é nesse sentido que aparentemente a mentira é algo bom. Aparentemente a mentira é algo que traz benefícios. Só que ele continua, o autor continua dizendo: mas não produz fruto para o bem. É que a mentira ela age como uma maquiagem, queridos. A mentira é uma maquiagem. A mentira é um faz de conta. Ela apenas camufla, né? Ela dá uma camuflada na realidade. O certo é que, como diz aqui o autor, ela nunca vai produzir o fruto para o bem. E o que eu acho interessante é que uma vez eu escutei alguém dizendo que uma verdade contada hoje, daqui a 20, 30 anos, ela continua sendo a verdade. Já a mentira, para ela se sustentar, ela precisa de uma outra mentira, e de uma outra mentira, e de uma outra mentira. De maneira, queridos, que essa primeira mentira contada, ela precisa ser sustentada por outra mentira. E as mentiras, na lógica ou pensamento desse irmão, é que ela é como carta. A mentira são como cartas. Então vai sendo montado um castelo de cartas, que no mínimo possível de um vento, aquele castelo de cartas vai desabar. É isso que a mentira produz.
porque como diz a Escritura, né? Não há nada oculto que não seja revelado, não há nada escondido que não seja revelado. Então a mentira, ela dá uma maquiada, ela dá uma escondida, ela dá uma ocultada, mas por um determinado tempo, porque ela vai ser descoberta. A mentira, ela vai explodir, ela vai se manifestar, porque a Bíblia, ela é real, ela é verdadeira, e a Bíblia não mente. Eu coloquei aqui, queridos, outro ponto, olhando para a verdade prática, dizendo assim: o problema é que a mentira não é o fim em si mesmo, ela é apenas a flor que gera um fruto. Se quando uma mentira fosse contada, ela parasse por aí, poderíamos até dizer que a mentira compensa, que a mentira ela vale a pena. Só que, como eu escrevi aqui, a mentira, ela não é um fim em si mesmo, ela vai gerar um fruto, ela vai ter uma consequência, ela vai ter um resultado, e tudo isso será desastroso, e tudo isso será, até quem sabe, de maneira que não pode ser revertido a situação, dependendo do caso. É isso o que a mentira produz. Amém, queridos? Vamos então aqui para a leitura da introdução, queridos, que diz assim: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e disputavam ou depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição dos necessitados ou aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além da tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar, porque nós vemos ali a morte, né? A morte do casal que mentiu. Eles se benfizeram desse artifício da mentira e tiveram como consequência a morte, né? Então, queridos, aqui, para não desprezar a introdução, vale a pena fazer menção daquilo que aconteceu no início da igreja, onde Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, diz que os irmãos deveriam ficar em Jerusalém até que do alto sejassem ou fossem revestidos de poder, de virtude, do Espírito Santo, e assim eles fizeram. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos eles e algo extraordinário ali aconteceu. A partir disso, a igreja, ela é fundada, né? A partir disso, a igreja, ela começa a ser edificada. Pedro, no contexto cheio do Espírito Santo, ele prega com autoridade, né? E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se rendem a Jesus, eles abraçam a fé, e ali a igreja ela vai se desenvolvendo. E uma das marcas dessa nova igreja, ou dessa igreja que está sendo edificada, como diz aqui a nossa lição, é uma igreja que compartilha os seus bens, que não consegue ver a necessidade do próximo, não consegue ver a carência do próximo. É uma igreja impelida pelo Espírito Santo, que vai quebrantando as pessoas, vai quebrantando os irmãos, de maneira que aquela igreja ela é marcada pela união, pela unidade, pela comunhão,
pelo apego à oração, pelo apego à doutrina, pela fidelidade na pessoa de Jesus Cristo. E nesse contexto, de união, de unidade, de fraternidade, aparece aqui esse casal, Ananias e Safira, como diz aqui a nossa lição, e no decorrer também dela vai falar alguma coisa mais a respeito. Eles, por algum motivo, decidem vender a sua propriedade, só que não dizem a verdade a respeito daquela venda, e assim mentem diante dos discípulos, e uma situação acontece de maneira muito dramática, Amém? Então essa é a ressalva que eu deixo aqui para nós, olhando para a introdução, tá, queridos? Vamos então aqui para o primeiro subtópico da nossa lição, e a leitura diz assim: por que uma conversão duvidosa? Porque o primeiro tópico da lição é uma conversão duvidosa. O primeiro subtópico é uma pergunta: por que uma conversão duvidosa? Ou seja, a respeito de Ananias e Safira. Então vamos lá. Porque as atitudes do casal, veja só, porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja só, queridos, o autor começa aqui com uma indagação. Nós estamos estudando a respeito de uma atitude deste casal que levou-os a mentir. E o autor aqui conclui que aquele casal estava na igreja, estava no meio do povo, da igreja recém-fundada, recém-edificada, mas não foi genuinamente transformado. E ele vai identificar aqui o que leva a identificar isso, a nós percebermos essa não transformação genuína do casal. Ele começa então dizendo que as atitudes do casal não revelavam uma transformação. Ele continua dizendo, alcançada pelo poder do Evangelho. Em Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho de Deus é poder, o Evangelho é poder de Deus. Sendo poderoso esse Evangelho, ele tem poder para transformar as nossas vidas. Porque é isso, queridos, que o Evangelho ele faz. Ele transforma as nossas vidas. É bem verdade que ele é muito mais amplo. O Evangelho ele tem uma eficácia muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Mas nessa amplitude está aqui inserido a transformação. O Evangelho genuíno de Jesus Cristo tem como uma das características a transformação. Ela transforma, o Evangelho transforma a nossa mente. O Evangelho transforma o nosso coração no sentido de projetos, no sentido de sentimentos, e o Evangelho transforma também na questão das práticas, que é o que o autor aqui percebeu, e é o que a gente percebe na vida desse casal. A prática dá a entender que eles não foram genuinamente alcançados. Lembra que eu disse no início
que a mentira é um estilo de vida de alguém que não se encontrou com Cristo, daqui, ou está aqui, um exemplo disso, queridos, de Ananias e Safira, que mesmo ali no meio dos irmãos, ainda continuavam no estilo de vida de mentiras, de engano, de hipocrisia. Amém? Note também uma outra referência, Mateus capítulo 3, verso 8. João Batista, ele vai dizer assim: mostrem frutos dignos de arrependimento, apresentem frutos dignos de arrependimento, ou seja, atitudes que vão validar que realmente nós nos arrependemos, atitudes que vão referendar que realmente nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos continuar ainda na análise desse tópico, porque a lição diz assim: embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos ao Evangelho ou à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra da regeneração do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui eu tiro uma lição para nós, que muitos estão contidos nesta realidade. Igualmente Ananias e Safira, que estavam no meio dos irmãos, estavam ali no meio da igreja, muitos nos nossos dias continuam na mesma condição, ou seja, eles estão ali inseridos, eles estão ali atraídos pelo louvor, atraídos pela mensagem, são realmente simpáticos pelo Evangelho, mas não foram de fato transformados por esse Evangelho. E isso é uma triste realidade no nosso meio, no nosso contexto, no meio da igreja. Amém, meus amados? Eles gostam da música, eles gostam da pregação, eles gostam do louvor, eles gostam das programações da igreja, mas não se deixam ser transformados pelo Evangelho, que é a característica do Evangelho de Jesus Cristo, que é a transformação. Amém? Tem aqui uma outra parte da lição que diz: eles não foram genuinamente transformados. O apontamento que eu coloquei aqui para nós é que essa transformação que devemos buscar. É essa transformação como servos do Senhor, como discípulos de Jesus, como aqueles que renderam a sua vida a Cristo, que devemos buscar. É essa a minha e a sua atitude no caminhar da fé. Qual? Buscar a transformação. Termos o coração de Jesus em nós, temos o caráter de Jesus em nós, temos as mesmas atitudes que Jesus teve, tem ou teria diante de determinadas situações. Quer ver? Confira comigo aí, queridos, 2 Coríntios capítulo 13, verso 6. 2 Coríntios capítulo 13, verso 6. Olha o que diz, queridos, a Bíblia Sagrada. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, desculpa. 1 Coríntios capítulo 13, o verso é o 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar em constante exame, análise, nos autoexaminando, nos autoanalisando, se nós permanecemos na fé, se nós estamos nessa contínua transformação que o Evangelho produz em nós, ou estamos estagnados na fé, parados, sem transformação. É esse conselho, ou é isso que nós devemos buscar, queridos, para a nossa vida, essa transformação. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda dentro desse tópico, o autor diz assim: é importante enfatizar que no início do movimento pentecostal,
Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. O destaque que eu faço, queridos, é que estar é diferente de ser. Estar e ser são coisas distintas. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser igreja. Eu já deixo aqui um pequeno alerta para nós, que eu não estou desestimulando ninguém a vir à igreja, de maneira nenhuma. Eu sou um grande defensor de que nós precisamos congregar, de que nós precisamos vir para a casa do Senhor. Mas eu também não posso me eximir de dizer que ser igreja é diferente de estar na igreja. Então tem pessoas que estão na igreja, eles vêm à igreja, mas não são igreja, não fazem parte da igreja, não são o corpo de Cristo, não são membros do corpo de Cristo. Eles participam de programações, eles participam de cultos, eles participam de movimentos, mas ainda não se decidiram realmente, ou não estão vivendo realmente o cristianismo como deve ser feito. Por isso, então, precisamos ainda mais, queridos, tomar o conselho do apóstolo Paulo e nos examinar se nós simplesmente estamos na igreja ou se nós somos realmente igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém vai dizer que eu sozinho não sou igreja, mas entenda, querido, eu não estou indo para esse lado de unidade ou comunidade. O certo é que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu estou querendo enfatizar. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá para o segundo tópico ou subtópico dessa lição: a comunhão na igreja de Atos. A leitura diz: em Atos dos Apóstolos está claro uma das características dos primeiros dias da igreja. Entre outras coisas, era a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos irmãos carentes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu quero ressaltar a marca dessa igreja primitiva. Se nós formos aqui destacar, queridos, algumas palavras, veja só: comunhão, tinham tudo em comum, amor generoso, voluntário, ajuda mútua, o espírito de benevolência e assim sucessivamente. Então essa era a marca da igreja primitiva. Era isso que identificava muito fortemente a igreja no início ali, juntamente com os apóstolos: amor, comunhão, fraternidade, unidade, compartilhamento, ajuda mútua, não ter ali alguém necessitado de maneira que ficasse excluído e assim sucessivamente. Então era essa a marca que muito caracterizava a igreja no passado, no início. O outro detalhe que eu quero deixar aqui para nós dentro desse tópico é que o autor diz assim: pois o Espírito Santo gerou no coração dos cristãos o amor generoso e voluntário. Foi uma coisa muito espontânea, queridos. Foi uma coisa gerada realmente pelo Espírito Santo. Porque esses irmãos, eles eram generosos? Porque esse sentimento de voluntariedade existia no meio dos irmãos?
Por que essa vontade de ajudar os necessitados, os carentes, aqueles que estavam precisando? Pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque ali existia a ação ou a presença do Espírito Santo de Deus. Nós não vemos os homens impondo, nós não vemos o pastor impondo, nós não vemos o dirigente impondo, nós não vemos os líderes impondo, não. Tudo era voluntário, tudo era por meio da generosidade. As pessoas decidiam doar, as pessoas decidiam contribuir, as pessoas decidiam auxiliar as demais pessoas. Era esse detalhe que eu queria deixar aqui para nós nesse tópico também. Avançando para o terceiro. O terceiro diz assim: a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Veja a leitura, queridos, que diz assim: quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, olha só, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda é quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, não podemos negar que há aqui algo atrelado, né? Algo atrelado. Nós vemos a voluntariedade dos irmãos, nós vemos a fraternidade dos irmãos, e nós vemos aqui esse relacionamento com o dinheiro, com a questão financeira. Então, existe essa entrelação aqui nesse tópico, ou nesses primeiros tópicos da nossa lição. Então, note, a Bíblia vai falar a respeito de Barnabé. Barnabé vende uma propriedade e ele entrega todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, de maneira que esses apóstolos iriam ali fazer a distribuição conforme a necessidade de cada um. Pelo que a gente infere do texto, outras pessoas também fizeram. Lá estava também inserido Ananias e Safira. Ananias e Safira vendo então aquele movimento, aquela atitude de alguns irmãos vendendo as suas propriedades e entregando aos pés dos apóstolos, eles decidem também fazer, só que não fazem da maneira certa, não fazem da maneira correta, porque no caso de Barnabé ele vendeu e deu tudo aos apóstolos. Já Ananias e Safira eles venderam, mas no oculto, no escondido, entre família, eles decidiram tramar, mentir, enganar, ou seja, eles iriam entregar parte do dinheiro dizendo que era tudo. Tramado, feito o plano, Ananias se apresenta diante de Pedro. Ele vai dizer que Pedro está aqui, o dinheiro de uma propriedade que eu vendi. Pedro, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai e revela para Pedro e diz: por que deixou Satanás encher o teu coração com relação a essa situação, Ananias? Por acaso vendendo a propriedade o dinheiro não seria teu, rendendo não seria teu? Então ali mesmo aquele homem expirou, aquele homem morreu. Daqui a pouco vem a esposa dele, como estava tudo combinado. Pedro pergunta se ela tinha realmente vendido por determinado preço. Ela também confirma ali, mas configura a mentira, né? Eles estavam mentindo. Não foi o caso deles realmente terem
e entregaram só a metade. Eles estavam mentindo. O que eu fico pensando, queridos, é que foi um tanto quanto imaturo da parte desse casal, né? Imaturo. Não bastava dizer: olha, nós vendemos por X, está aqui uma parte do dinheiro, mas não, eles mentiram. A gente também conclui que eles estavam querendo aparecer, estavam querendo estar em evidência, talvez ali ser louvado pelas pessoas, mas na verdade com base na mentira. Eles mentiram. Então, essa triste realidade aqui desse casal, meus amados, e como nós vimos logo no início, né? Eu creio que na introdução, a introdução diz que esse casal ficou marcado na história por causa da mentira. Já imaginou, queridos, essa situação de alguém ser lembrado que é um mentiroso? Alguém que por onde passa as pessoas dizem: vai um mentiroso, aquilo é um mentiroso, aquilo é um enganador, aquilo não fala uma verdade. Que triste essa situação, queridos, que dirá para o crente, para o cristão, para o servo do Senhor Jesus Cristo. Mas assim aconteceu, queridos, nesse contexto da igreja, onde tinha comunhão, unidade, fraternidade, amor voluntário, onde os carentes eram atendidos pelo repartir, né, ali das finanças, mas esse casal decidiu fazer diferente e a consequência foi trágica demais. Tanto ele quanto ela morreram ali diante dos apóstolos. E a Bíblia diz que houve temor, né, naquele lugar, houve um grande temor no coração do povo. O que eu quero deixar aqui para nós, é que isso se aplica, queridos, muito a respeito da questão do dízimo. Veja aqui, o texto diz assim: o plano era o seguinte: venderam a propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reteram a parte desse valor para eles mesmos e entregaram outra parte como se fosse o valor completo. A Bíblia diz que nós devemos devolver o dízimo. O dízimo nós sabemos que é a 10ª parte daquilo que nós recebemos. E pessoas fazem exatamente como fizeram Ananias e Safira. Retêm o valor desse dinheiro, entregam parte desse valor, dizendo que é todo. Infelizmente, queridos, essa é uma realidade no meio da cristandade, na vida de alguns irmãos. Talvez, querido, você que esteja me vendo, esteja praticando a mesma coisa que Ananias e Safira fizeram. Está dizendo que está devolvendo o dízimo, quando na verdade está devolvendo só parte dele. E de igual modo como no tempo de Ananias e Safira, o Espírito Santo sabe, querido, Deus sabe, Deus revela, e a mentira ela não vai passar impune. Então peça força ao Senhor, saia dessa situação e devolva aquilo que é de direito de Deus. Quando a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento. Então devolva, não fique para você, não é seu, é de Deus. Isso só trará prejuízo para a sua vida, e que Deus tenha misericórdia. Eu quero deixar aqui outro ponto dizendo assim, que nessa questão de dízimo, meus amados, dízimo e oferta, nós estamos diante de uma faca de dois gumes. Porque uma coisa é não dar tudo, uma coisa é não dar tudo, ou seja, dar só parte do valor dizendo que aquilo é o tudo, é uma coisa, e o outro é dar tudo, mas dar com orgulho. Aqui nós precisamos ter esses dois cuidados. Nós devemos dar tudo aquilo que é de direito de Deus, e quando nós dermos, temos cuidado com o orgulho, porque tem pessoas que se orgulham, pessoas que são prepotentes, querem humilhar as outras pessoas porque dão um dízimo maior, dão um dízimo mais rechonchudo. Então, cuidado, querido, cuidado com o seu coração, cuidado com esse tipo de atitude, porque tanto uma coisa quanto a outra são abomináveis aos olhos do Senhor. Amém? Vamos aqui para o quarto tópico deste tópico, que diz assim: quando a mentira e o engano enchem os corações. A leitura diz: cheio do Espírito, incisivo
e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste de desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Ele disse: por que aqui entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então note, queridos, houve um confronto ali de Ananias, Pedro e Safira. O Espírito Santo revelou algo que eles tramaram no oculto, no escondido, achando que ninguém descobriria, achando que ninguém revelaria. Só que Deus conhece, Deus sabe, Deus prescruta o coração, como eu coloquei aqui. Não adianta esconder, Deus sabe. Por isso, queridos, nós precisamos, como servos do Senhor, andar na verdade, ou nos esforçar o máximo possível para nós andarmos nessa verdade. Porque no tempo passado, o Pedro, cheio do Espírito Santo, ali mesmo trouxe a sentença sobre a vida desse casal. Talvez hoje não seja da mesma maneira, pessoas fulminadas ali diante dos homens de Deus, mas o certo é, queridos, que assim como veio o juízo sobre a vida de Ananias e Safira, para quem procede da mesma maneira, não terá um resultado diferente. Pode não ser agora, mas no tempo determinado a consequência virá. Então, queridos, andemos pela verdade, como disse o apóstolo Paulo, não mintamos uns aos outros. Querido, você pode enganar a sua esposa, querido, você pode enganar o seu líder de juventude, o seu líder de adolescente, querido, você pode enganar o seu dirigente, o seu pastor, mas a Deus você não engana, a Deus eu não engano, a Deus nós não enganamos. Por isso precisamos andar pela verdade, queridos. Amém? Vamos avançar aqui para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da lição tem como título, queridos, o problema da mentira dentro da família. O problema da mentira dentro da família. O primeiro subtópico diz: a mentira produzida dentro da família. E diz assim: Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Os irmãos lembram que logo lá no início, na verdade prática, o autor disse que a mentira ela dá até flores, ou seja, ela dá uma aparência de algo bom, de algo positivo, de algo que vai nos trazer algum benefício. Foi isso que Ananias e Safira pensaram. Continuando, isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, o esposo, a esposa, filhos, filhas e outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a que não mentamos ou vemos mentir uns aos outros. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note, queridos,
essa mentira dentro de um lar, dentro de uma família, teve como consequência a morte. Se dentro das famílias essa é uma realidade, ou seja, da mentira, não terá outra consequência a não ser destruição, a não ser prejuízos para esta família. O autor também diz aqui que a mentira, ela se mantém como velhos hábitos da vida mundana. A mentira de alguém que não conhece a Cristo, a mentira de alguém que não tem a revelação da verdade. E ele diz aqui que o Espírito Santo se entristece quando alguém tem um estilo de vida na mentira, quando alguém tem essa prática da mentira. Eu faço até um acréscimo, queridos, dizendo assim: o Espírito Santo não somente ele se entristece, mas também ele julga, ele sentencia. Qual foi a sentença de Ananias e Safira? Morte. Quem sentenciou essa morte de Ananias e Safira? Foi Pedro? Não, foi o Espírito Santo que estava, querido, sobre a vida de Pedro. É tanto que Pedro disse assim: por que mentistes ao Espírito Santo? Então note, queridos, o Espírito Santo não somente se entristece, como ele julga, como ele pune, como ele condena. A mentira, queridos, é algo tão sério que ela impedirá as pessoas de chegarem ao céu. Quando nós olhamos lá para Apocalipse capítulo 21, verso 8, a mentira é uma das cláusulas que impedirá as pessoas de chegar ao céu, ou seja, os mentirosos não herdarão a terra. Por isso, queridos, nós precisamos nos despojar desse artifício chamado mentira, dessa artimanha chamada mentira. E daqui a pouco nós vamos ver por que a mentira é algo tão sério, e nós precisamos abrir mão dela, queridos. Amém? Vamos mais adiante aqui para o segundo subtópico desse tópico, que diz assim: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. É por isso que eu disse que a mentira, ou quem vive mentindo, não é de Cristo, irmão. Não é nova criatura. Porque quem é de Cristo, quem é nova criatura, tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai guiar a vida dessa pessoa. E eu já disse que Jesus, ele é o oposto da mentira, ele é a verdade. O Espírito Santo, ele é Deus também. Deus, ele é a verdade. Se alguém tem esse Espírito, não tem como ele andar mentindo, não tem como ele andar na mentira. Então, nós vemos ali o apóstolo Paulo falando a respeito de alguém que é dominado pelo Espírito, de alguém que é dominado pela carne. Se nós somos dominados pelo Espírito, não tem como sermos dominados pela carne, querido. E quem é dominado pela carne, mente. Quem é dominado pelo Espírito, não mente. Pelo contrário, quem é dominado pelo Espírito, ainda que em um dado momento ele minta, mas ele se sente mal, ele tem repulsa em relação a essa mentira. Ele não passa mais a ter paz, ele não passa mais a ter tranquilidade na sua alma por conta dessa mentira, quando o Espírito Santo de Deus habita na vida dele. Amém? Então vamos lá para a leitura que diz assim, em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o Espírito, e este se opõe à carne, para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, ou seja, os vícios da alma. Assim devemos viver dominados pelo Espírito Santo. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte aonde? No diabo, queridos. Continuando, que é o pai da mentira. Se ela domina o crente, significa que esse não está mais no espírito, mas na carne. Então é esse ponto aqui que eu quero destacar para nós. Para Deus, queridos, não existe mentira grande e mentira pequena.
Lá no Apocalipse capítulo 21, verso 8, não diz que os grandes mentirosos não herdarão o reino de Deus. Só aqueles que contam grandes mentiras não herdarão o reino de Deus. A Bíblia simplesmente resume: os mentirosos, ou seja, toda e qualquer mentira impede as pessoas de chegarem ao céu. O interessante é que o autor diz que, por mais ingênua que a mentira possa parecer, ela tem uma fonte. Ou seja, tanto mentiras grandes quanto mentiras pequenas. Sabe aquela mentira que as pessoas inventam para criar uma surpresa para alguém que vai completar mais um ano de vida, ali um aniversário? A esposa mente para o esposo, inventa uma história daqui, inventa uma história dali. Tudo isso é mentira, queridos. Tudo isso é mentira. E segundo a lição e a própria Escritura, a fonte de toda e qualquer mentira, por mais ingênua que seja, é o diabo. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É tão real, queridos, que o apóstolo Pedro diz assim: porque deixou Satanás encher o teu coração. Ou seja, porque deixou Satanás te levar a mentir desta maneira. Então veja, queridos, que a Bíblia ela ressalta essa verdade, que a mentira ela tem como fonte o diabo. Será, queridos, que nós temos como Senhor então a Jesus ou ao diabo? Se estamos andando na verdade, nós temos a Jesus como nosso Senhor. Mas se estamos andando na mentira, com enganação, com hipocrisia, quem é o nosso Pai? É Satanás, queridos. Quem é o nosso Senhor? É Satanás. Mas que Deus o livre de nós termos uma vida assim, queridos, tendo Satanás como o nosso Senhor. Um outro detalhe que eu trago aqui para nós, queridos, é o seguinte: quem tem o Espírito Santo não tem prazer na mentira, se sente mal com ela. Então, é esse detalhe que eu quero deixar aqui para nós. Por mais que mentamos, mas que essa mentira não vire um estilo de vida e que isso nos humilhe cada vez mais, de maneira que nós venhamos nos apartar da mentira e possamos viver na verdade, queridos. Amém? Vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição. O título diz assim: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O primeiro subtópico diz assim: cuidando contra os defeitos morais no lar. A leitura diz assim, queridos: quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, e que por isso Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui o autor ele expande um pouco mais. Aqui agora ele vai inserir algo a respeito da obediência ou da desobediência. O certo é, queridos, que a mentira e a desobediência sempre trarão consequências ruins. Interessante também que o autor diz que a família que ela desobedece, a família que vive na prática da mentira, ela está fadada ao fracasso. Ou seja, ela não persistirá por muito tempo, ela não resistirá por muito tempo. Lembra do castelo de cartas? Que a mentira é como um castelo de cartas que vai sendo construído. Num determinado momento, aquilo desabará. É o que acontece na vida da família que tem como estilo de vida a mentira.
Já agora, queridos, com base na questão da desobediência, o autor cita um caso no Velho Testamento, que é o caso de Acã. Ou seja, no passado, as nações elas se degladiavam, elas brigavam entre si. O vencedor tinha por direito levar as mulheres, levar os animais, levar ali o dinheiro, a prata, o ouro, os utensílios de valor como despojo, como recompensa, como troféu da vitória, ou por causa da vitória. Só que essa cidade, chamada Jericó, Deus disse: olha, de lá vocês não peguem nada, porque lá tem objetos amaldiçoados, eu não quero que vocês tragam nada. O povo de Deus foi lá, o exército de Deus foi lá, guerreou, lutou e saíram vencedores. Só que Acã, de alguma maneira, ele foi lá e pegou alguns objetos, já desobedecendo a ordem que Deus havia dado, que não deveriam ali pegar aqueles objetos. Ele vai e esconde dentro de casa. Eles vão para uma outra guerra, só que agora contra uma cidade bem menor do que Jerusalém, a cidade de Ai. O chefe ali do exército disse assim: não, a gente não vai ali dispor de todos os soldados, já que a cidade é pequena, nós vamos diminuir o quadro de soldados e nós vamos vencer. E eles foram. Só que essa cidade, mesmo pequena, queridos, ela saiu vitoriosa. Eles destruíram, mataram algumas pessoas do exército ali do povo de Deus, e eles voltaram ali decepcionados. Deus revelou para Josué o porquê que aquilo tinha acontecido, né? É porque havia pecado no meio do povo. Deus disse assim: consagra-te. Deus ele disse: santifica-te, porque amanhã eu vou revelar a verdade. Colocando aqui nas minhas palavras, né? Quando foi pela manhã, Deus foi dizendo: separa a tribo tal, separa a família tal, separa o fulano de tal, e deu em cima de Acã. Daqui a pouco Josué diz: dá glória a Deus. Ele não conseguiu dar glória a Deus, e ao mesmo tempo ele revela o pecado que ele havia cometido, que foi furtar, né, ali alguns objetos, a capa babilônica e algumas moedas de prata, né? E com isso, queridos, teve a consequência. A Bíblia diz que Deus abriu o chão e toda aquela família foi engolida, de maneira que eles sumiram, desapareceram por conta dessa desobediência e por conta da mentira. Então veja, queridos, as consequências da mentira, da desobediência na família. É por isso que o autor diz que a família que dá-se a mentira, a desobediência, ela está fadada ao fracasso, com certeza. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, meus amados, Lucas capítulo 8, verso 17, Lucas capítulo 8, verso 17, se não me falha a memória, eu já até citei esse texto hoje. Lucas capítulo 8, verso 17, diz assim: porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Ou seja, nada ficará oculto, nada ficará escondido, tudo um dia será descoberto. Tanto no caso de Ananias e Safira, que foi tramado às escuras, tanto no caso de Acã, que também foi feito às escondidas, tanto uma quanto a outra foi descoberto, porque a mentira, queridos, uma hora ela é revelada, ela é exposta, e isso tem que gerar temor no nosso coração, isso tem que nos despertar para que nós não vivamos uma vida assim de mentira, porque uma hora, como diz o outro, a casa cai e os resultados podem até ser irreversíveis, queridos. Precisamos ter sim cuidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo tópico da lição. O segundo tópico da lição diz assim:
precisamos, subtópico, né? Segundo subtópico, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. A leitura, eu gostei desse tópico quando diz assim, ó, ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Aos servos de Deus cabe fazer uma autoanálise diante dele contra a hipocrisia. Lembra que logo no início o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Se ainda permanece na fé, se é que já não estás reprovado. Nós precisamos então, queridos, ter esse constante análise da nossa vida. Continuando, ao servo de Deus cabe fazer uma análise diante dele contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família, ou seja, destruir uma família, aniquilar uma família, queridos. O que eu quero destacar aqui para nós é que o autor diz logo aqui no início, ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Aí eu coloquei assim dizendo: por isso devemos vigiar e viver em humildade. Precisamos vigiar e viver em humildade, dependendo sempre do Espírito Santo e nunca deixar o orgulho, a soberba dominar a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tem algumas pessoas que dizem: eu sou um super crente, eu sou uma super irmã, eu sou um super irmão, eu sou um irmão, uma irmã que jejua tantos dias por semana, tantos dias por mês, eu sou um irmão que ora tantas horas por dia e tal, assim, assado, cozido. Cuidado, querido, cuidado com essa postura, cuidado com esse estilo de vida de orgulho e de prepotência. Veja o que diz a Escritura em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não é porque nós estamos trazendo esse ensino a respeito de Ananias e Safira que o meu coração não está estremecendo. Está, querido. O meu coração está estremecendo porque eu sei que eu estou suscetível a essas coisas, eu sou suscetível a essas coisas de mentir ou de viver uma prática na mentira, na hipocrisia, de viver em obediência. Por isso que eu disse que nós precisamos viver vigiando e também andar em humildade, dependendo do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa postura. E não nos achar um super crente, porque, queridos, a Bíblia diz que a soberba, precede a destruição. Quem é soberbo, quem é orgulhoso, quem é altivo, tem como consequência, ou está lá atrás esperando, a destruição, a morte, o dilaceramento. Em contrapartida disso, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Se nós somos humildes, o que vai nos acompanhar é a honra. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já aqui no final desse tópico, o autor diz assim: sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jamais, eu coloquei dizendo, jamais algo na mentira prosperará. Eu não sei se você já prestou atenção, aquelas pessoas que nas redes sociais bancam de ricas, bancam de luxuosas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm posse, elas mostram a comida que comem, os
restaurantes de luxo que frequentam, iates, viajando de iate, viajando de avião, na classe ali, na classe alta, hotéis de luxo e tal. Mas daqui a pouco aparece a reportagem: fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, estelionatário. Ou seja, eram pessoas que mentiam para outras pessoas, que enganavam outras pessoas, e isso tirando dinheiro dessas pessoas e vivendo uma vida de mentira, uma vida de aparência, vivendo uma vida de luxo com base no suor das pessoas, enganando as outras pessoas. Mas qual o resultado disso? Está estampado o seu rosto nos jornais, está estampada a sua imagem nos telejornais. Que vexame, que situação triste ao ver isso, queridos. E essa é uma realidade na vida daquele que mente, na vida daquele que engana, né? É uma vida de hipocrisia, uma vida de disfarce, quando a realidade uma hora ou outra ela vai aparecer. Por isso andemos, mais uma vez eu digo, andemos na verdade, queridos, para que a nossa família também desfrute de bênçãos da parte do Senhor Jesus Cristo. Imagine os pais dessa pessoa vendo o filho dele ali aparecendo nos telejornais. Imagine a esposa, imagine os filhos vendo o pai ou o esposo passando nos telejornais como alguém que enganava, como alguém que mentia, como alguém que extorquia as outras pessoas. É triste, queridos, é triste. A Bíblia diz, antes o bom nome do que o dinheiro que vem por meio da mentira, né? Antes um bom nome do que o dinheiro, ter muito dinheiro que é como fruto da mentira. Então, que nós possamos andar, ainda que sem muito luxo, sem muito dinheiro no bolso, mas temos um bom nome na praça, e assim o nome do Senhor também venha a ser glorificado. Vamos para o terceiro subtópico, queridos, dessa lição, que tem como título: não deixe o inimigo agir na família. Como nós já vimos, querido, a mentira é uma ação do diabo, né? É característico de alguém que anda na carne, que é dominado na carne, né? Vamos para a leitura. O verso 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto, queridos, diz que o inimigo ele age ativamente na terra. Eu coloquei algo dizendo assim, que ignorar a realidade de Satanás é um erro fatal. Tem até um pregador aí nas mídias, né, defendendo a não existência desse personagem Satanás. Ele pega ali os textos e diz que Satanás não existe. Queridos, tem misericórdia. Por isso que eu digo que dizer que ele não existe ou anular a existência de Satanás, queridos, é um erro fatal. É pedir para ser destruído, porque ele existe e ele age ativamente. Amém? Outro detalhe que eu quero deixar aqui para nós é que o inimigo, queridos, ele não tem poder o suficiente para nos destruir, porque a Bíblia diz assim, aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Se nós somos servos do Senhor, se nós somos discípulos do Senhor, se nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós estamos livres das ações do inimigo, nós estamos guardados pelo próprio Deus.
Só que o inimigo, queridos, ele age na legalidade. O inimigo, ele age na brecha. Por isso nós precisamos tapar a brecha. Veja que o texto diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, é como que as brechas estão sendo tapadas, estão sendo fechadas. A partir do momento que nós não nos sujeitamos à vontade do Senhor, é como que os precedentes vão sendo abertos, como eu coloquei, né? As legalidades vão sendo dadas, e é aí que o inimigo, ele pinta e borda, como nós dizemos, é aí que ele encontra força para destruir as vidas, para destruir a família, para destruir a igreja e assim trazer destruição, como diz a Bíblia Sagrada, né? O inimigo veio roubar, matar e destruir. Então, queridos, fechemos as brechas, tememos ao Senhor e que Deus tenha misericórdia. Amém? Quero deixar aqui a leitura da conclusão que diz: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre o menor. A mentira, queridos, ela é uma maquiagem, ela disfarça. Num primeiro momento ela parece ser boa, mas ela é algo ruim, ela produz frutos ruins. A verdade, eu digo assim com sinceridade, ela não é algo de ser seguida, mas é o melhor caminho. A verdade, ela não é algo fácil de ser praticado, mas é o melhor caminho a ser trilhado. Por isso nos esforcemos e peçamos para que Deus nos dê força para nós andarmos na verdade e desfrutar, porque assim como a mentira tem frutos ruins, a verdade tem frutos bons, queridos. Amém? Que Deus abençoe, espero ter contribuído para a sua vida. Permitindo Deus, na próxima semana estaremos aqui em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.